Shalom Vrahá para todos, muito bem-vindos a todos para mais um Shiurim, mais uma série de estudos, que é onde nós está trabalhando um assunto muito interessante, muito pertinente à nossa fé, muito pertinente à nossa vida pessoal, nossa vida como comunidade, como família, enfim, como estamos inseridos neste mundo. É um assunto onde eu pensei em trabalhar ele dentro da Carta aos Gálatas, dentro do estudo da Carta aos Gálatas, onde finalizamos na semana passada, mas de tanto a gente ruminar, estudar, buscar entendimento sobre o assunto, é, chegamos à conclusão que devemos esmiuçar as suas minúcias para que a gente possa ter um entendimento melhor para aqueles que vão estudar, ter um entendimento melhor a respeito desse assunto, por que que Paulo usou essa analogia do fruto para trazer um entendimento a respeito de Midot, né? Que é um assunto dentro do judaísmo, e às vezes as pessoas que estavam dentro do cristianismo não tinham a compreensão boa a respeito deste assunto, mas Bezerrat Hashem, nós vamos estar, com a ajuda dos céus, é, está tentando trazer de uma forma bem simples, de uma forma bem coesa, para que a gente possa ter entendimento melhor a respeito deste assunto, que é falar sobre fruto, né? Frutos de diversas maneiras, de diversas camadas espirituais, físicas, enfim. Nós vamos começar com uma breve introdução a respeito do assunto. Nós temos o material já aqui em PDF. Eu vou estar abrindo aqui para que a gente possa começar nossos estudos, é, falando sobre fruto na tradição judaica, né? Eu botei esse cabeçalho aqui do Shiur. Eu tenho certeza que ao longo do que nós fomos falando aqui, explicando, eu tenho certeza que os arrinhos, os irmãos vão ter compreensão do que eu vou estar falando aqui. E não só com relação a fruto dentro da tradição judaica, mas também dentro da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, né? Porque para nós não tem essa divisão, né, de que Deus ele agia de uma forma em um testamento e agia de outra forma em outro testamento. Para nós essa dicotomia não existe. Para nós a Bíblia ela é plena, completa, Deus é imutável, Deus não muda na sua palavra. O que ele falou lá em Gênesis, ele também falou em Apocalipse, e assim em diante nós temos essa compreensão dentro da nossa exegese bíblica, das nossas interpretações, das nossas camadas de interpretações. Bem, então vamos lá. O símbolo do fruto está profundamente enraizado na linguagem espiritual, né? Esse é o cerne da analogia, né? Ela tá não só é algo físico, né, que os sábios entenderam, né, que os rabinos entendem, e eles trazem para a nossa vida cotidiana, essa cotidiana no que diz respeito, no que concerne a nossa vida espiritual, né? Nós falamos em alguns shiurim sobre a dualidade de algumas palavras no hebraico, e a palavra Haim também ela é dual, ela tem duplo sentido. Nós temos a vida física, né, essa que nós conhecemos, dá para ver, né, dá para discernir um pouco, mas existe a nossa vida espiritual, né? Existe algo a ser tratado no nosso espírito, na nossa alma, que precisa ser tratado, e somente pela Torá do Eterno isso é possível. Então, os rabinos eles tiveram essa compreensão, essa revelação plena desse assunto, olhando para coisas físicas e trazendo as suas interpretações, suas camadas de interpretações para o espiritual. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa introdução. O símbolo do fruto está profundamente enraizado na linguagem espiritual da tradição judaica, desde os primeiros capítulos da Torá até os textos mais tardios da Brit Hadashah. O fruto representa, que eu falei, crescimento,
maturidade, bênçãos, né? Acima de tudo, o resultado, o efeito visível de uma raiz visível, né? Então, aquilo que eu falei, você tem o fruto da árvore que vai amadurecer, né? Que vai estar no tempo, dar no tempo certo. O fruto como também resultado de uma colheita espiritual, né? Com bênção, com brahá. E, acima de tudo, como resultado visível, né? De alguém que está enraizado dentro da palavra de Deus, né? Se nós estamos bem enraizados na palavra do Eterno, o fruto que vai dar vai ser frutos bons, vai ser resultados bons, né? É assim que nós pretendemos andar diante do Eterno. Vamos falar mais a respeito disso. Fruto da terra como símbolo de bênção material, fruto dos lábios, ó que interessante, fruto dos lábios como expressão de louvor ou arrependimento. Fruto do ventre como descendência e continuidade. Fruto de ações como consequência moral e espiritual, né? Esse fruto das ações, isso está muito ligado ao fruto do espírito, né? Então, foi por isso que eu quis tratar primeiramente sobre essa questão do fruto e suas camadas de conhecimento, para que a gente possa, quando entrar no shiur, no estudo só de fruto do Espírito e midot, né, nós vamos estar tratando fruto do Espírito, depois vamos estar tratando de midot, né, que eles vão completar essa série de estudos, tá? Porque eles não são estudados separadamente. Na Brit Hadashah, esse símbolo é levado, deixa eu ler aqui. Na Brit Hadashah, esse símbolo é levado à plenitude na vida dos ensinamentos de Mashiach Yeshua. Ele se apresenta como uma videira verdadeira. Também vai ser vamos ter um shiur só sobre esse capítulo 15 de Yohanan, né, onde ele fala que ele é a videira verdadeira, tá? Cujos ramos, que são os discípulos, devem permanecer unidos a ele para produzirem fruto. O fruto se torna um sinal de quem verdadeiramente pertence ao reino. Não se trata apenas de uma prática religiosa externa, mas de uma transformação interna contínua revelada em atitudes concretas. Então, é a vida de uma pessoa que ela está verdadeiramente vivendo a Torá do Eterno. Aquilo que eu falei em alguns shiurins, né? Não é só frequentar a sinagoga, não é só agora, né? Eu não sou mais da igreja, eu agora não sou mais de religião X e Y, agora eu sou judeu, agora eu quero a Torá e tal. Só que isso tem que ser de dentro para fora, a sua kavaná, a sua intenção de você estar servindo ao Eterno numa comunidade não deve ser apenas pelo status quo de ser judeu, né? O que Paulo tratou na carta aos Gálatas a respeito da circuncisão como rito de passagem para entrar na comunidade, para oficializar a sua entrada dentro da comunidade como uma conversão normativa, enfim, a fé já não teria levado muito em conta, enfim. O que nós estamos tratando aqui é de algo mais profundo, é de algo onde vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, como está escrito lá na carta aos Hebreus, onde está escrito que a palavra do Eterno, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito, discernindo tudo. Então, ela combate tudo aquilo que é para a morte, né? Ela é viva. Essa palavra viva no grego, ela tem um entendimento de que é algo que vai combater a morte. Então, uma pessoa que ela está morta espiritualmente, ou está morrendo espiritualmente, é porque está lhe faltando palavra viva, né? Palavra viva que vai lá na alma, discerne o que está acontecendo e seu espírito, a sua alma revive de novo e ela tem um discernimento melhor das coisas que estão acontecendo à sua volta
de problema, de pecado, de tudo mais, de ter uma clareza como resolver, é lógico, com a ajuda do Eterno, né? Com o seu mover santo, com o Ruach HaKodesh trabalhando a nosso favor, né? E a misericórdia do Eterno acima de tudo. Zrat Hashem. Vamos dar continuidade à nossa introdução. O apóstolo Paulo, que é Shaul, né? Shaul Hachalia, profundamente enraizado na tradição farisaica e na linguagem da Torá, retoma esse símbolo ao falar do fruto do Espírito, um conjunto de virtude que reflete a presença divina na vida do indivíduo. É o que nós estamos falando aqui, né? Paulo, ele como um fariseu, como um mestre de Torá, ele falou de fruto do Espírito, mas ele não falou apenas por falar. Ele falou, eu vou falar agora de fruto do Espírito. Isso não é um assunto cristão. Isso é um assunto totalmente judaico. Haja vista que o cristianismo e sua teologia ainda não tinha sido nem formatada ainda não tinha nem se discutido a possibilidade da ruptura de cristianismo e judaísmo, não existia esse pensamento ainda nesta época. Paulo não conheceu esse tipo de pensamento. Quando Paulo escreve, ele tem na mente dele a mente rabínica, ele tem na mente dele a Torá, a tradição oral, os seus ensinamentos dos seus mestres, da sua família, o que ele viveu dentro da casa dele, como um bom judeu. Então, se nós quisermos entender verdadeiramente a profundidade do que Paulo falou, temos que buscar dentro da tradição judaica os assuntos decorrentes, aquilo que ele está falando, e foi isso que eu fiz e cheguei à conclusão desse shiur que nós vamos estar tratando aqui. Então, Paulo, o apóstolo, né, o Shaul Hachalia, ele fala de assunto com um conjunto de virtudes que reflete a presença divina na vida de uma pessoa. Quer dizer, a presença do Eterno na nossa vida vai trabalhar de forma que vai manifestar em virtudes, né, que ele trata lá em fruto do Espírito. Vamos ter um shiurim só sobre cada característica, com as suas traduções em hebraico, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que o próprio Shaul, do que o próprio apóstolo falou, e assim enriquecer mais o nosso conhecimento diante das pessoas, diante do Eterno. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Então, este estudo é uma jornada através das escrituras hebraicas, o Taná, e nos ensinamentos dos sábios da Brit Hadashah, buscando entender como o conceito de fruto une esses mundos e revela o coração da vontade divina, que sejamos árvores boas enraizadas na Torá, regadas pelo Ruach HaKodesh e frutífera para o reino de Deus. Então, o objetivo desse shiur é que cada um de nós possamos ser pessoas melhores, pessoas que vão trabalhar para o reino dos céus nesta terra e fazer aquilo que agrada ao Eterno. Vamos começar agora com esse primeiro tópico, que nós intitulamos Fruto do Espírito nas Escrituras Hebraicas. Vamos entender a raiz desse assunto dentro das Escrituras Hebraicas. Na Escritura Hebraica, o Taná, o conceito de fruto ultrapassa o mundo natural e agrícola, tornando-se uma poderosa metáfora para a vida espiritual. Os frutos são expressões do que está dentro do coração humano: atitudes, palavras, caráter. O que alguém produz reflete sua conexão com a Torá e com o Criador. Então é assim, aquilo que você, as suas ações, aquilo que você pratica, né, vai expressar verdadeiramente a sua conexão com o Eterno e com a sua Torá, com as suas próprias instruções. Vamos lá, nos Salmos, no Terrilim, como árvore plantada junto às águas. Está lá no Sefer Terrilim, que é o livro de Salmos. Abre uma imagem vívida. Bem-aventurado o homem, lógico, está sintetizado aqui, né? Você conhece o Salmo primeiro todo, é lógico, se você é um bom leitor de Bíblia. A gente vai só encurtar aqui um pouquinho.
Bem-aventurado o homem que tem seu prazer na Torá do Senhor, pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, que não, no devido tempo, dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. Esse é Terlim 1, do versículo 1 ao versículo 3. Essa árvore é nutrida pela Torá. Está lá no Salmo 1, né? Essa árvore é nutrida pela Torá, seus frutos surgem no tempo certo. Os sábios ensinam que a maturidade espiritual se manifesta com paciência, constância e raízes profundas na sabedoria divina. Não se trata de produzir qualquer fruto, mas frutos duradouros, apropriado, maduro e abençoado. Olha que profundidade, querido. Primeiro tem que ter a paciência para amadurecer, né? A vida de um judeu, ela não é uma vida não é uma maratona que você vai terminar em 1, 2 dias, não é? Não é para quem chega em primeiro lugar ou quem chega em último lugar. A carreira que nos é proposta, ela é uma carreira de resistência. É de resistência. Aquele que resistir até o final será salvo, né? Vai ter a redenção plena. Então, essa maturidade, como está escrito nos Salmos, né, primeiro, ela tem que ser duradouro, apropriado, maduro, né? Tem que estar apropriado. Está escrito lá no livro de Eclesiastes, diz que o coração do sábio, ele entende o tempo e o modo, pois há tempo e modo para todas as coisas. Então, o sábio é aquela pessoa que está maduro na Torá, ela já tem uma vivência de experiências com o Eterno, e ele sabe o tempo das coisas. Não só saber o tempo, mas a maneira como as coisas vão acontecendo na sua vida, e assim os seus frutos vai cada dia melhorando, cada dia ele vai crescendo no Torá. Baruch Hashem. Vamos dar continuidade a essa leitura que está muito interessante. Vamos ver o que está escrito aqui em Mishlei, livro de Provérbios. O rei Salomão reforça a ligação entre o fruto e a sabedoria. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O meu fruto é melhor do que o ouro fino, o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Então, o sábio Salomão, rei Salomão, ele está falando que o fruto dele, que as ações dele seriam melhores do que a riqueza, e ele estava investindo na sua vida espiritual para que isso acontecesse. Era um investimento que ele estava fazendo, né? Nós falamos até no último shiurim sobre, no Gálatas capítulo 6, onde nós devemos fazer investimentos espirituais, como está escrito lá, de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Então ali está falando de colheita daquilo que você investiu, né? Se você investiu no seu mestre de Torá, se você investiu na sinagoga, se você investiu na sua comunidade, na sua família de fé, esse é o contexto da carta aos Gálatas no capítulo 6 sobre este assunto. Então corrobora muito bem com o que nós estamos falando aqui, e de fazer esse tipo de investimento é o que diz lá o sábio Salomão da Amélia, nosso rei Salomão. Ele está falando, eu vou repetir mais uma vez, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O meu fruto é melhor do que o ouro fino, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Quer dizer, o rendimento que ele está falando que é melhor do que a prata, do que o ouro, é o resultado das suas ações que são pautadas dentro da Torá, dentro dos ensinamentos da palavra do Eterno, e assim o que ele está colhendo é melhor do que prata, do que ouro. Baruch Hashem. O justo é descrito como alguém que não apenas cresce como árvore, mas que se torna fonte de vida para outras pessoas.
Uma árvore de vida é a sabedoria que vem da Torá. É o fruto precioso, mais valioso que qualquer riqueza material. Os frutos espirituais aqui são justiça, retidão, generosidade, orientação sábia. Então ele está falando, aquele que ganha a alma é sábio. Né? Aquele que não é ganhar almas, irmãos, para Jesus. Não é nada disso que o texto está falando aqui. O texto está falando se você ganha alma, se você cuida, se você está ajudando, né, com obra de justiça, com retidão, generosidade, orientação sábia. Isso é muito importante, orientarmos de uma forma que as pessoas encontrem o caminho de Torá, encontrem o caminho da verdade, encontrem o caminho com o eterno. Baruch Hashem, nós devemos sempre apontar o caminho. E isso é ganhar almas, porque a árvore que nós somos nós, devemos dar fruto de justiça e devemos crescer a ponto de outras pessoas poderem ficar à nossa sombra, possa estar se refrescando, possa estar se alimentando. É o que eu resolvi fazer este ano. Baruch Hashem, o Eterno está me abençoando com tudo que eu preciso. Baruch Hashem, meu tempo é curto, estou separando um momento dessa noite de domingo para poder estar gravando este vídeo, para abençoar a sua vida. Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar parado. Se o Eterno me deu sabedoria para conhecer e entender certos assuntos, é lógico que nós aqui não estamos nos colocando melhores do que ninguém, mas aquilo que temos, aquilo devemos dar. Então, compartilhar da palavra do Eterno é sempre uma ordem boa, irmãos. Compartilhar da obra do Eterno, compartilhar de uma palavra, isso é fruto de pessoas que estão enraizadas dentro da Torá do Eterno. Então, que você seja uma árvore frutífera na presença da Kadosh Baruch Hu. Amém, vem amém. Nos profetas, o fruto de arrependimento e de justiça. Tá? Isso tudo são assuntos ligados a fruto. Os profetas hebreus frequentemente usaram a linguagem agrícola para denunciar a infidelidade espiritual e convocar o povo a dar bons frutos. Tá? Olha como que esse assunto de fruto ele é vasto. Né? Então, os profetas usaram essa linguagem de fruto para denunciar, né, o pecado. Vamos ler aqui o que está escrito aqui no livro do profeta Isaías. Isaías compara Israel a uma vinha que, apesar de todo cuidado, produziu uvas bravas. Que está escrito lá em Yeshayahu 5:4. Esperei que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Quer dizer, o Eterno esperava que o fruto de Israel, do povo de Israel, fosse frutos bons, né? Mas o povo não estava correspondendo à altura da responsabilidade que o Eterno lhe confiou, que foi a Torá aqui do Chá. Eu quero ler aqui esse capítulo 5, porque é um texto, querido, se você não conhece ele, eu já li algumas vezes, é maravilhoso e vale a pena nós lermos, que é Yeshayahu 5, para você ver por que o Eterno ele tá chamando a atenção do povo através do profeta, e é interessante o porquê que ele faz isso, e serve de exemplo para nós hoje, né? Capítulo 5, vamos começar aqui do 1 para ver. Cantarei. Agora lhe darei a conhecer que pertence a fazer. Versículo 5. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a seca que está ao redor para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derrame chuvas sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são planta
preferida do Senhor. Este esperava a retidão, mas eis aí a opressão. Esperava a justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Aí ele está falando da vinha, né? Nós citamos o texto que ele esperava que o povo de Israel desse bons frutos, desse frutos, boas ações, né? Com midote, que é o que nós vamos tratar aqui, queridos. Essas midote, essas características, fruto do Espírito. Ele esperava que Israel produzisse esses frutos, mas só foi injustiça, só foi, como o Shaul fala, obras da carne, né? Só manifestou isso. Agora, por que isso aconteceu é que é o interessante. Aí ele começa no versículo 8 do capítulo 5, que ele vai falar ai, né? Os ais, né? Eu vou ler aqui. Olha o versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem, e continua até a alta noite, até que o vinho os esquente. Liras e harpas, tamborins, flautas e vinho não faltavam nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimentos. Os seus nobres passarão fome e o povo simples morrerá de sede. Louvado que isso aconteça conosco, queridos. Louvado. Agora você viu por que o profeta Isaías ele fez essa declaração? Denunciou esse pecado? Justamente por isso. O que estava acontecendo? O povo acordava de manhã, contextualizando, para você entender curto e grosso. Acordava de manhã, por exemplo, um domingo, primeiro dia da semana como hoje, né? Eu estou gravando esse show agora à noite, mas durante o dia, o que você mais vê as pessoas fazendo? Acorda de manhã, né? Final de semana, feriado, seja qual for, a maioritariamente das pessoas, que elas pensam, eu vou beber, vou me divertir, né? Vou gastar meu tempo, eu vou passear. E aqui ele está falando de pessoas, claro que eu não estou falando aqui que eu sou contra divertimento, né? Falando de você gastar o seu tempo com isso, desde de manhã até a noite, né? Desde de manhã até a noite. Aí o Eterno ele vai e diz assim: o meu povo será levado cativo porque ele faltou entendimento. Por quê? Porque Israel, querido, ele é reconhecido entre as nações, tá? Como é que eles sabem? Como que eles souberam que o Eterno estava no meio deles? Qual a diferença? Era justamente o seu entendimento, a sua sabedoria com relação a assuntos pertinentes à vida, né? Pertinente a tudo. Israel não era um povo guerreiro, querido. Quem pelejava as guerras do Senhor era Adonai Tsebaot, era o Senhor dos exércitos. Israel ia para frente de batalha e os profetas já consultavam para ir. O Eterno vai nos entregar nas nossas mãos, é para ir, não ir? E quando Deus falava, vai que eu vou entregar nas suas mãos, acabou. Não tinha. O Eterno fazia. Então, o povo de Israel é reconhecido até o dia de hoje por conta da sua sabedoria, do seu entendimento, do como você vai gastar o seu tempo, é que vai dizer se você vai ter entendimento ou não. E somente estudando a Torá Kedushá, estudando a Torá do Eterno, que essa sabedoria vem, que é a sabedoria do alto. Não é fruto apenas de uma oração, onde, né, como até na carta do Tiago, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele vai dar diligentemente a você e não vai lançar no seu rosto a sua ignorância. Mas você vai orar, vai fazer hitbodedut, né? Você vai aumentar a seu elo, sua conexão com o Eterno, mas de que maneira? Vendo filme da Netflix, vendo nos bares, não é assim. Tem que ter uma dedicação, tem que buscar a Torá, tem que ler,
Tem que buscar shiurim, mashiurim, estudar para que a gente possa gastar o nosso tempo de forma que agrade ao Eterno. Por isso que lá na carta dos Efésios, no capítulo 5, verso 18, está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Qual é o contexto ali que ele fala? Desperta, ó, tu que dormes, não fica dormindo, porque os dias são maus, né? Se você ficar dormindo, não vai discernir nada. Então, se os dias são maus, eu vou buscar me encher do Ruach HaKodesh, salmodiando ao Senhor, dando por Ele sempre graça, o Eterno falando, né? Eu vou estar sempre ativo na presença do Eterno e me enchendo de tudo que é de Deus, para que a minha alma se fortaleça e eu tenha um entendimento melhor do que eu vou fazer. Aí sim a sabedoria do Eterno vem, e assim as nossas ações vão sendo podadas, vão sendo respaldadas com a palavra de Deus, e os nossos erros vão ser menores. É claro que a gente não vai deixar de errar nunca, mas a gente vai errar e logo a gente vai ter esse entendimento que errou, vai buscar o perdão diante do Eterno, diante das pessoas, e assim a gente vai consertando os tikkunim, os tikkun, vai sendo feito até o grande tikkun olam, o tikkun do mundo, e assim trazer Mashiach para a glória de Deus, Bezrat Hashem. Continuando aqui o que está escrito nos profetas, Jeremias também falou que a fala do coração endurecido, da necessidade de circuncidar o interior. Isso é Jeremias, Yemiarro 2:7. Assim diz o Senhor: que mal encontrou em mim vossos pais que se afastaram de mim, não se lembraram de mim, que os trouxe à terra fértil para comerem do seu fruto, do seu bem? É uma pergunta, eu vou ler pausadamente novamente. Assim diz o Senhor: que mal encontrou em mim vossos pais que se afastaram de mim, não se lembraram de mim, que os trouxe à terra fértil para comerem do seu fruto e do seu bem? Oséias também denuncia. Por sua vez, conclama o povo ao arrependimento verdadeiro. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Recebe o que é bom e ofereceremos os frutos dos nossos lábios. Aqui vemos claramente que o fruto não é apenas algo produzido nas mãos ou na terra, mas também nas palavras, nos pensamentos, na resposta do coração ao chamado do Eterno. É o que está lá em Efésios 5:18 em diante, 19, 20, como que ser cheio do Espírito. A gente vai falando, né, com ações de graças ao Eterno, mudar nossa fala, nossa maneira de falar as coisas, e isso vai gerando bênçãos dentro do nosso coração, vai nos refinando, e assim os frutos dos nossos lábios nós vamos receber, porque o homem se alimentará também do fruto daquilo que nós falamos também, não é só de comida também, né? Então a gente tem que ter esse entendimento bem firme dentro do nosso coração, que esse shiur possa abençoar sua vida ricamente. Não só a minha, mas a sua também, graças a Deus. Vamos ver aqui algumas reflexões dos sábios de Israel. Os rabinos interpretam esses textos como um convite a teshuvá, um retorno ao Criador. Amidot tovot, boas qualidades de caráter, e o tikkun olam, aperfeiçoamento do mundo. O fruto espiritual é resultado da ação da Torá na alma humana, tá? Na sua alma. Então, o fruto espiritual é o resultado da Torá na sua alma. Então, se você quer ter frutos espirituais bons, tem que ser pela Torá. Isso vai ser bom. Quer ver? Vamos ler aqui. Rabi Yohanan ben Zakkai ensinava: se estiveres com uma muda de árvore na mão e te disserem que o Messias chegou, planta a muda primeiro, depois vai ao seu encontro. Eclesiastes Rabá 7:13. Essa sabedoria ensina que dar frutos no tempo certo com fidelidade é a base do serviço espiritual, mesmo diante da redenção eminente. Então, é assim,
Ah, Yeshua está voltando. Vou ficar esperando Yeshua, para esperar o Mashiach. Mashiach está vindo, mas não. Mesmo que você diga, Mashiach está ali, Mashiach está vindo, que você tem que fazer, continuar fazendo, é dar bons frutos. Continue dando os bons frutos. Ah, sinais aqui, sinais ali, Yeshua está voltando, é guerra, rumores de guerra, terremoto, peste e tal. Continue dando bons frutos. Mesmo que você escute tudo isso, Mashiach está às portas, continue dando os bons frutos, não pare. Esse é o entendimento aqui que o Hanan Ben Zakkai, na sua sabedoria, trouxe para todos nós. Bezrat Hashem. Vamos começar aqui o tópico 2. Fruto na tradição, nas tradições rabínicas. Isso aí para quem já está vivendo Torá, Mitzvot, já está acostumado com ambiente sinagogal. É interessantíssimo, é muito bom esse shiurim, né, que é maravilhoso, que a gente cita os Midrashim. Eu particularmente adoro esse tipo de shiurim. Na tradição rabínica, o conceito de fruto é explorado de maneira profunda e multifacetada para os sábios do Talmud e dos Midrashim. O fruto representa não apenas o resultado ou produtividade, mas a expressão concreta de quem a pessoa é diante do Criador e da comunidade. O ser humano é comparado constantemente a uma árvore e seu caráter, ações e palavras são seus frutos. Vamos ver aqui o tópico. O homem como uma árvore. Está baseado em Devarim, Deuteronômio, né? 2,19. Os sábios interpretaram a frase, está nesse verso, assim, porque o homem é a árvore do campo. A pergunta, por que o homem é a árvore do campo? Essa frase, no contexto literal, trata de proibições de destruir árvores frutíferas. Tá? Isso está lá em Devarim, tá? Quando você for à guerra, você não vai cortar a árvore que é frutífera e tal. Durante o cerco militar. No entanto, os rabinos perceberam nela uma poderosa metáfora. Assim como a árvore frutífera dá sombra e alimento, assim o homem justo dá proteção e nutrição espiritual. Mas se não dá fruto, se não produz justiça, sabedoria, compaixão, então é como uma árvore inútil. Isso está lá em Talmud Bavli, Ta'anit 7a. Então, o que está escrito lá no Talmud? Então, assim como a árvore frutífera dá sombra e alimenta-se, um homem justo dá proteção. Então, tem que ser uma pessoa que tem uma vida espiritual como eterno. Você não vai buscar guarita, conselho ou até mesmo direção. Uma pessoa que não tem Torá, uma pessoa imatura, uma pessoa que ainda não tem uma vivência, né? Não tem um conhecimento necessário, uma experiência com o Eterno, para que possa trazer uma direção para você, ou até mesmo pedir para que você possa ser abençoado com a brahá, né? Normalmente a gente faz isso com os rabinos. Então, o que está escrito aqui é que eu e você devemos buscar ser pessoas assim. É o que está lá no que nós acabamos de ler, aquele que ganha a alma é a pessoa sábia. Então a gente tem que buscar ser pessoas boas, com boas ações, para que essas pessoas se alimentem das nossas ações. Né? Existe um princípio até da tradição, que quando um rabino, ele não sabia como resolver um assunto, o que ele fazia? Ele olhava para o outro rabino que estava vivendo a mesma situação para saber como agir, né? Então, tem pessoas que estão passando por certas situações, é o que Paulo Shaul Rajalia fala, que pelas suas consolações, outras pessoas são consoladas, né? Algumas maneiras de vivência, às vezes você resolve um problema, uma situação na sua vida, e você é uma pessoa que tem Torá, tem mitzvot, outras pessoas vão te olhar, vão ver seu comportamento e vão ter que imitar esse comportamento, vão querer imitar esse comportamento.
Mas se nós não tivermos esse tipo de comportamento baseado na Torá, pelo menos a pessoa que estuda a Torá vai distinguir, ver que esse comportamento não perdesse a Torá que é do chá, e não vai, e isso vai tornar um bloqueio até mesmo para certas palavras que você possa trazer futuramente. Mas se você for uma pessoa que vive Torá e mitzvot, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que tem um coração voltado para a Torá, as pessoas vão olhar para você, elas vão ver como você resolve as situações do dia a dia, do seu trabalho, na sua comunidade, aonde você estiver, ela vai ver. Então ela vai ver que esse fruto, a sua ação, serviu de fruto para ela, serviu de exemplo para ela. Ela vai pegar aquilo ali, vai poder agir de igual forma na sua vida e repassar essa atitude. Vamos continuar aqui, porque ainda tem muito assunto a tratar. Urashi comenta que a árvore representa o sustento e a continuidade. Destruir uma árvore frutífera sem necessidade é como cortar a possibilidade de vida, tanto física quanto espiritual. O Talmud discute que os frutos da vida de uma pessoa são suas boas ações, e o legado deixado após sua morte. Em Pirkei Avot, que é a ética dos pais, é dito: toda pessoa cuja sabedoria excede suas ações é como uma árvore com muitos galhos e poucas raízes. Mas quem tem ações maiores que sua sabedoria é como uma árvore com poucas folhas, mas raízes profundas. Mesmo que todos os ventos do mundo os sacudam, ela não será derrubada. Então, se você fala, é o que tá, eu acho que isso está escrito lá no livro, na carta de Jacob, carta de Tiago, onde fala: se você é sábio, quer provar que você é sábio, mostre na sua sabedoria, nas suas ações, né? Não é só nas palavras. Por exemplo, eu estou dando esse shiurim aqui, esse shiur, então eu tenho que me esmerar para vivenciar tudo isso aqui que eu estou falando para você. Então, se eu estou correndo atrás, é o que a gente falava antigamente, né? Outrora. A gente já descia do púlpito correndo atrás, né? A gente já tem que sair daqui correndo atrás para praticar, esmorrar o nosso corpo, reduzir ele à servidão do Eterno e ter boas ações. Baruch Hashem. Eu confesso aos irmãos que eu, depois que eu passei a estudar isso, eu sei que já há alguns anos eu tinha que estudar sobre Midot, sobre isso, até dando aula na sinagoga para a classe Teshuvah Torá, uma classe que nós temos na sinagoga. E eu até falando com alguns amigos, se tem um assunto que eu gosto, é Midot. Tem pessoas que gostam de Cabala, vão para outros tipos de assunto. Então eu sentia sempre no meu coração essa inclinação, perdão, de estudar Midot. Então, hoje eu entendo que eu preciso trabalhar minhas Midot, né? Meus sentimentos, minhas ações, refinar ela, porque Deus tem um propósito nisso tudo, né? Não é só para você ser uma boa pessoa, as pessoas ficarem te elogiando, né? Pessoas que não ligam, suas ações são suas ações, gente, pessoas no mundo que não estão nem aí uma para as outras, mas nós não somos assim, nós ligamos, né? Nós queremos ser pessoas boas e assim refletir a nossa Torá para o mundo, B'ezrat Hashem, e não ser apenas pessoas de palavra apenas, sem ações, né? É como diz lá na carta de Tiago, é só apenas ser ouvinte da palavra, né? Mas ser praticante da palavra. Senão, ele compara até a pessoa que não pratica a palavra, é aquela que olha seu rosto no espelho e logo depois esquece. A gente não pode ser assim dessa maneira. Esse ensinamento do Pirkei Avot 3:17, esse ensinamento conecta fruto com ações práticas, não apenas com conhecimento. O verdadeiro fruto é aquele que se manifesta no mundo em forma de justiça, compaixão, verdade e humildade. Os rabinos também ensinam que há 4 tipos de pessoas como os 4 frutos simbolizados em Tu B'Shvat, o ano novo das árvores, né? Quem está acostumado a ir na sinagoga, quem já está vivendo o judaísmo já há algum tempo,
sabe do que eu estou falando aqui, sobre o que é Tu B'Shvat, né? Que é o ano novo das árvores. Primeiro, a casca dura e sem interior, é como a noz seca, aquele que nem boas ações, e que não tem nem boas ações e nem sabedoria. Por exemplo, 2, a casca dura com bom interior, é como a romã, aquele que tem méritos, mas é difícil de acessar. Né? A pessoa guarda tudo para ele, né? Casca dura. Tem um interior bom, mas estava guardando tudo para ele. É o que eu pensei para mim mesmo. Eu pensei até para mim mesmo. Eu falei, rapaz, eu vou ficar estudando para mim mesmo. O Eterno foi lá e me bloqueou de uma forma e foi me quebrando, as clipotes, as cascas, e até que eu entendi o que ele queria que eu fizesse. Bizrat Hashem. Não podemos ser casca dura, né? Como está escrito aqui, esse segundo exemplo que nós lemos aqui, lógico, dentro dessa comemoração que é Tu B'Shvat. Casca macia com interior ruim, casca macia com interior ruim, é como a tamareira verde, aparenta boas ações, mas seu interior está vazio, tá? É aquela pessoa que aparenta ter boas ações, mas o interior está vazio. Ela só tem aparência de religioso, né? Mas o seu interior não tem nada. Ele não estuda, ele não busca, ele não faz nada. Só aparenta ser uma pessoa, um tzadik, né? 4, que é o fruto completo, que é a uva. A uva, ela está aqui encabeçando, né, uma pessoa plena, né? Que é doce por fora e por dentro, justo, completo, cujos frutos são consistentes e duradouros, que é o nosso objetivo, né, queridos? Todos nós aqui, em algum momento, nós podemos passar por esse tipo de classificação e de se tornar uma fruta boa, uma fruta ruim, né, dentro dessa analogia que nós fizemos aqui. Para chegarmos ao objetivo da fruta número 4, que é o fruto número 4, que é o ser fruto completo, como a uva, doce por fora e por dentro. E o justo completo, né? Que é o justo completo, cujos frutos são consistentes e duradouros, Bizrat Hashem. Essas comparações rabínicas mostram preocupação com a coerência entre o interior e o exterior. O fruto, como símbolo, deve ser íntegro, o que se vê fora deve refletir o que existe por dentro. Vamos falar aqui sobre o Midrash, o fruto como resultado da Torá, do Midrash. O ensinamento do Midrash Tanhumar afirma: a Torá é chamada árvore da vida. Seus frutos são as boas ações que crescem daquele que estuda e pratica. É o que nós falamos, não ser só ouvinte. O estudo sem fruto é como a árvore que floresce, mas nunca dá fruto. Essa imagem ecoa, olha só, essa imagem ecoa o que virá a ser o conceito do fruto do Espírito na Brit Hadashah. O judaísmo sempre valorizou não apenas o conhecimento da Torá, mas a capacidade de transformar esse conhecimento em frutos tangíveis na vida cotidiana. Então, vou repetir mais uma vez, o judaísmo sempre valorizou não apenas o conhecimento da Torá, mas a capacidade de transformar esse conhecimento em frutos tangíveis na vida cotidiana. Entendeu para entender? Para que estudar a Torá? Para que frequentar a sinagoga? Para que sidur? Para que examinar? Tudo isso é para que as nossas ações no dia a dia venham ser tangíveis no nosso cotidiano. Para que as pessoas olhem verdadeiramente, né, reflete em nós aquilo que o Eterno deseja. O que está escrito lá na carta aos Hebreus, né, eu vou ler para vocês, que eu acho que corrobora muito, porque vai falar do nosso Mashiach. Hebreus, eu vou abrir aqui. Hebreus,
Está no capítulo 1, Hebreus 1. Antigamente, 1 diz assim: antigamente Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Tá? 1, versículo 3 de Hebreus. Guarde isso. A expressão exata do seu ser. Essa palavra aí essa palavra expressão, ela fala de caráter do Eterno. Tá? Então, Yeshua é a expressão plena do Eterno, dos seus atributos comunicáveis. Né? Se você não sabe, Deus tem os seus atributos que ele comunica com o ser humano. Né? Ele comunica. Ele quer que você seja igual a ele nesse sentido. Existem atributos incomunicáveis que só pertencem ao Eterno. Esses incomunicáveis, Yeshua nunca teve. Não pode ter. Porque ele não é Deus, só pertence ao Eterno. Então, os comunicáveis, ele comunicou, e Yeshua, ele é pleno desses comunicáveis, de bondade, misericórdia, e esse tipo de expressões para o mundo. Tá? Então, Yeshua, ele é o nosso exemplo maior. Nós vamos estudar um pouco sobre isso quando falarmos da vinha verdadeira. Tá? Da videira verdadeira de Yohanan, no capítulo 15. Vamos voltar aqui para o nosso PDF, para que a gente possa dar continuidade, que as horas já estão avançando. Então, o nosso estudo de Torá, ele é justamente para refletir na nossa vida cotidiana e assim impactar as pessoas que estão à nossa volta. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse shiur. Nós vamos começar falando sobre Tu B'Shvat, né? Quem não conhece o que é Tu B'Shvat, nós vamos estar falando um pouco sobre o Ano Novo das Árvores, tá? Não tem como deixar de falar sobre isso dentro de um conceito de fruto, né? É o que eu falei aqui. Você não vai estudar fruto do Espírito sem antes você ter uma abordagem, uma amplitude maior, né? Graças a Deus, no nosso canal, a gente tem esse tempo para poder fazer. Dentro de uma sinagoga, às vezes, só nas festas e tudo mais. Agora, nos canais de YouTube, né, várias pessoas abordam vários temas, várias esmiuça mesmo, e é maravilhoso isso. Que Deus abençoe cada pessoa, cada irmão, cada rabino, cada moré, que estão trabalhando aí para o reino dos céus, estabelecer o reino dos céus na terra, B'Ezrat Hashem. Queridos, chegamos ao nosso final, que Deus vos abençoe ricamente. Compartilhe esse shiur, deixe lá o seu like, ajude o nosso canal a ter uma notoriedade maior, para que a gente possa, a palavra de Deus possa ser mais divulgada, lógico, né? E assim outras pessoas também alcançarem também essa palavra. Eu tenho comunicado a alguns irmãos, B'Ezrat Hashem, e graças a Deus eu tenho ouvido coisas boas, B'Ezrat Hashem, que o Eterno receba toda a honra, receba toda a glória em nome de Yeshua. Eu quero agora orar com você, né? Essa gravação, né? Que vai estar disponível no YouTube, e eu vou estar abençoando a sua vida agora, em nome de Yeshua. Pai, em nome de Yeshua, te agradeço, Eterno, por estarmos conectados a Ti, que é a fonte da vida, é fonte de todo o poder, e nós te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, te bendizemos por Tua palavra, que as nossas ações possam refletir verdadeiramente a nossa Torá, que o Senhor Deus possa acrescentar mais e mais nas nossas vidas, Eterno,
as suas bênçãos espirituais sobre nós, como diz o Shaul, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que essas bênçãos possam recair não só sobre a minha vida, recair sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Yeshua, conceda-nos, ó Deus querido, as brahot dos céus, saúde, tenhamos, ó Deus, o estabelecimento das obras das nossas mãos, Senhor. Que o Senhor Deus possa colocar a sua mão nas nossas mãos e assim fazer a tua vontade, o teu querer e a tua obra nesta terra, Pai. Até o advento do nosso Mashiach. E nós te bendizemos em nome de Yeshua. Amém. Amém. Baruch Hashem.